Meu irmão, continue com a sua Bíblia aberta no Evangelho do Senhor, escrito por João, capítulo 6. João, capítulo 6, foi a leitura que nós fizemos, a leitura devocional. Mas fizemos a leitura a partir do verso 60 até o verso 69. Eu quero falar esta noite, ministrar a vida de vocês, a partir do verso 66 até o verso 69. 66 até o verso 69. Vamos orar. Senhor, ilumina a nossa mente e a palavra seja ministrada com toda a autoridade do Senhor. Alcance vidas, transforme corações, a igreja seja edificada, a igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor, e usa-me como instrumento em tuas mãos, ó Deus, como boca do Senhor, a fim de transmitir a palavra verdadeira, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que nos mostra quem somos e mostra quem o Senhor é. Portanto, aplica essa palavra a cada vida aqui presente e àqueles que nos acompanham remotamente também, essa palavra seja aplicada em suas vidas. Assim oramos, ó Deus, e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, depois de um sermão vigoroso, um sermão muito incisivo, pregado pelo Senhor da igreja, pregado pelo Filho de Deus, grande foi o número de discípulos que se escandalizaram até o ponto de tornarem para trás, até o ponto de abandonarem o Senhor da vida, abandonarem a caminhada com Jesus. Esses discípulos, meus irmãos, foram os mesmos que no verso 15 de João capítulo 6, se você olhar para o verso de número 15, foram os mesmos que queriam coroar Jesus como rei. Está aqui no verso de número 15. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Os mesmos discípulos, aqueles que olharam para o Messias, disseram: eis aí o nosso rei. Agora, essas pessoas abandonam o Senhor da igreja. O verso 60, que nós lemos como leitura devocional, o verso 60 afirma que a pregação do Senhor foi duríssima. Está aí. Aliás, a pregação não foi dura, a pregação foi clara, objetiva, direta, incisiva. Mas aqueles discípulos entenderam que aquela mensagem era duríssima. Olhe para o verso 60. Muitos dos seus discípulos, muitos, não poucos, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, tal pregação, tal sermão, disseram: duro é este discurso, dura é esta palavra, dura é esta mensagem, quem o pode ouvir? E aí, meus amados, aquelas pessoas simplesmente deixaram de seguir a Jesus. Agora, para situar o contexto, eu quero afirmar que aqueles discípulos estavam seguindo a Jesus, não pelo que ele é, mas pelas coisas que ele poderia lhes oferecer. Por exemplo,
pela comida que perece. Está lá no verso 27, e a gente vai compreender isso, porque aqui no capítulo 6 acontece a multiplicação de pães e peixes. E aí o verso 27 diz que aquelas pessoas comeram, se fartaram, comeram do pão que perece. Verso 27. E o Senhor diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Eles comeram, se fartaram com a multiplicação de pães e peixes, mas o Senhor disse: olha, essa comida perece, essa comida termina. Agora, lutem, trabalhem, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida verdadeira, para a vida eterna, para a vida santa, ao lado do Senhor Jesus, lá na eternidade, diante do Senhor da glória. É essa vida que vocês precisam ter no coração. Mas aquelas pessoas seguiam a Jesus pelas curas realizadas. Durante seu ministério, o Senhor realizou tantas curas. Cegos viam, mudos eram curados, surdos ouviam, paralíticos se levantavam, leprosos eram curados. Tantos milagres, tantos portentos, tantas maravilhas o Senhor fez durante a trajetória do seu ministério tão abençoado. Hoje não é diferente. E eu digo com muita tristeza no coração, hoje não é diferente. As pessoas estão lotando os templos, quando os templos podem ficar abarrotados, cheios. Estão lotando os templos religiosos em busca de riqueza e saúde. Eu atendi um irmão esta semana, que passou. Ele me disse: pastor, eu estive numa igreja e não ouvi uma palavra, não ouvi um sermão, não ouvi um ensinamento bíblico claro, direto e objetivo. Mas o tempo inteiro só se falava em dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Riqueza, prosperidade, saúde. A tônica era esta, o sermão era este, a palavra era esta. Então as pessoas estão querendo barganhar com Deus, barganhar com o Senhor. Meus irmãos, esta é a triste realidade do mundo religioso contemporâneo. As pessoas barganhando com Deus, querendo somente receber as benesses que o Senhor lhes pode oferecer. Somente atrás da riqueza, da saúde, da cura para a enfermidade. É claro que o Senhor abençoa, é claro que o Senhor dá prosperidade, é claro que o Senhor cura, é claro que o Senhor faz essas coisas. Porém, eu não posso servir ao Senhor pensando apenas nessas coisas que aqui ficam. Eu preciso pensar de uma forma diferente. Esses discípulos do capítulo 6 do Evangelho do Senhor, escrito por João, na verdade, eram falsos discípulos. Não eram pessoas verdadeiramente convertidas. Ficaram impressionadas com a pessoa de Jesus, com a sua pregação. Impressionadas ficaram com as curas, com os milagres, com a fartura de pães e peixes. Enfim, ficaram impressionadas com aquilo que o Senhor lhes podia oferecer. Não ficaram impressionadas com o ser de Jesus, com aquilo que ele representava, com aquilo que ele falava de uma forma tão direta ao coração do homem. Eram, na verdade, falsos discípulos. E a pergunta é: como conhecer o falso discípulo e o verdadeiro? Eu quero apresentar 4 verdades. Primeiro, o verdadeiro discípulo não abandona a Cristo, anda com Ele. Não abandona o Senhor, anda com o Senhor. Os falsos discípulos já não andavam com Cristo, diz o verso 66. Se você olhar para o verso 66.
À vista disso, à vista daquele sermão que eles julgaram duríssimo, aquela palavra que eles julgaram muito pesada, muito dura, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Simplesmente abandonaram, desembarcaram, desceram do barco, seguiram a rota própria, a vida própria, a caminhada própria, deixaram de seguir a vida, deixaram de seguir o Filho do eterno Deus. Aquelas pessoas saíram da sinagoga abruptamente, não querendo andar mais em companhia de Jesus. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade. Meus amados irmãos, a grande realidade, a grande verdade é que em qualquer época há mais discípulos falsos do que autênticos. Olha a história da igreja, olha a história da igreja contemporânea. Quantas pessoas desembarcando, quantas pessoas abandonando o barco, quantas pessoas saindo da igreja. Mas o cristão fiel, aquele que de fato nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura, aquele que é cristão fiel, diferentemente do infiel, do discípulo infiel, ou melhor dizendo, não é discípulo, aquele que se dizia discípulo, discípulo infiel. O discípulo fiel do Senhor anda com o Senhor, se apega ao Senhor em qualquer circunstância da vida, seja ela qual for, na alegria e na dor, na abundância e na escassez, na vitória ou na derrota, na saúde ou na enfermidade, na riqueza ou na pobreza, em qualquer circunstância da vida, o cristão fiel, o discípulo fiel, continua caminhando com Jesus. A palavra nos mostra, por exemplo, um homem que andou com Deus. Gênesis capítulo 5 fala a respeito de um homem chamado Enoque. E a palavra diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Meus amados irmãos, e ali é um símbolo daquilo que vai acontecer com a igreja. O discípulo fiel um dia também será tomado pelo Senhor e levado para a eternidade. Glória ao nome bendito de Jesus para todo o sempre. Amém, irmãos? Na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 2, versos 6 e verso 7, 6 e 7, lemos: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, enraizados, arraigados, entranhados, nele, em Jesus, o Senhor. Assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, glória ao nome maravilhoso de Jesus. Glória seja dada a Ele. Amém, meu irmão? Quem anda com Jesus, quem conhece a Jesus, jamais o abandona, jamais o deixa. O verdadeiro discípulo anda sob a direção do Senhor, em compatibilidade com sua doutrina, honrando sua pessoa em profunda comunhão com Ele, profunda intimidade com o Senhor. O discípulo verdadeiro gosta dessa companhia, ama essa companhia, precisa dessa companhia, precisa de Jesus, precisa caminhar com Ele. A gente tem alegria nessa caminhada. A nossa vida é feliz exatamente porque caminhamos com Jesus. Passamos por momentos difíceis, é verdade. Sofremos, é verdade. Adoecemos, é verdade.
Passamos por momentos de conflitos na vida, é verdade também. Há momentos que até a nossa alma chega a querer desesperar, é verdade também. Mas quando olhamos para o alto, quando olhamos para dentro de nós mesmos, entendemos que o Senhor está segurando a nossa vida, porque nele estamos enraizados, arraigados, entranhados, fazemos parte daquilo que o Senhor nos deu, fazemos parte da vida que Ele nos deu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Segunda coisa, a segunda verdade: o verdadeiro discípulo não é atraído por nenhuma outra pessoa, não é atraída por nenhuma outra pessoa, não é atraída por outra suposta verdade, não é atraída por nenhuma nova doutrina, não é atraída por nada. O verdadeiro discípulo não é atraído por nenhuma outra pessoa. Continua caminhando. Olhe para o verso 68. Verso 68. Pedro diz ao Senhor Jesus: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Na verdade, Pedro estava dizendo o seguinte: Senhor, não há ninguém mais para quem eu possa ir, exceto a tua pessoa. Para quem eu irei? Eu irei para ti mesmo. Eu estarei contigo, Senhor. Eu irei para a tua própria pessoa. A minha pergunta é: para qual líder iremos nós? Para qual mestre iremos? Para qual religião iremos? Voltar para o ateísmo? Jamais. Voltar para o paganismo? Nunca. Voltar para o mundanismo? Sem chance. Nós conhecemos a Cristo. Ele entrou na nossa vida, entrou no nosso coração. Ele tirou tudo aquilo que molestava a nossa alma. Ele nos deu vida abundante. Ele trouxe alegria ao nosso ser. Ele tirou o lado sombrio da nossa alma. Ele acabou com esse lado sombrio. Ele nos trouxe a verdadeira luz. Portanto, voltar para o paganismo? Nunca. Voltar para o mundanismo? Sem chance. Meus irmãos, é verdade. É verdade que o cristianismo afirma que há uma cruz para ser carregada. É verdade. Aquele que me segue, tome a sua cruz e venha e me siga. Pegue a sua cruz, carregue a sua cruz e me siga. Há uma cruz para ser carregada, um caminho apertado a ser trilhado, a perseguição a ser enfrentada. Louvado seja Deus que ainda não estamos sendo perseguidos. Porém, chegará o momento em nosso país que a igreja do Senhor, os escolhidos do Senhor, os discípulos do Senhor serão perseguidos por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, por causa da pregação da graça maravilhosa do Senhor. Portanto, há perseguição a ser enfrentada, há lágrima a ser derramada. Porém, o verdadeiro discípulo anela pelo Senhor, deseja, anela de uma forma profunda pelo Senhor, porquanto entende que o Senhor é a fonte e o sustentador de toda a vida. Glória seja dada a Jesus. Ele é a fonte, Ele é o sustentador de toda a vida. Pedro conclui a sua fala no verso 68 dizendo: Tu tens, Senhor, as palavras da vida eterna. Pode olhar para o verso 68. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Para qual líder nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Palavra que entrou no coração de Pedro, palavra que entrou no coração de João, palavra que entrou no coração dos demais discípulos. Esta confissão de Pedro, meus irmãos, nos ensina que Pedro e os demais discípulos verdadeiros do Senhor, haviam recebido a Jesus, haviam recebido
a pessoa de Cristo, haviam recebido a vida eterna da parte do Senhor, de forma que seria impossível abandoná-lo. Quem nasceu de novo, meus irmãos, jamais abandona o Senhor. É uma impossibilidade o crente nascido de novo abandonar o Senhor, voltar para o mundo, negar o Evangelho, negar a pessoa de Cristo, dizer que Ele não significa mais nada. É impossível isto acontecer na vida de um verdadeiro discípulo do Senhor. O Senhor Jesus disse, lá em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Pedro recebeu esta vida eterna, por esta razão, ele disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, eu estou arraigado em Ti, Senhor, eu estou alicerçado em Ti, eu creio na vida eterna, eu creio nesta mensagem anunciada por Ti, pregada por Ti, eu creio nesta palavra. Sabem o que Jesus disse? Lá em João 10, mesmo Evangelho, as minhas ovelhas, os verdadeiros discípulos ouvem a minha voz e eu as conheço. As minhas ovelhas, eu as conheço e elas me seguem, elas não voltam, elas seguem o Senhor. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Você pode dizer amém, meu irmão? Em Cristo nós estamos seguros. Pedro disse, para quem nós iremos? Tu és a minha segurança, Tu és a minha vida, Tu és o meu libertador, Tu és o meu tudo, Tu és o meu Senhor. Para quem eu irei? Disse Pedro. Portanto, irmãos, verdadeiramente, quem recebeu a vida eterna jamais abandona o seu Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, o verdadeiro discípulo fundamenta sua fé nas promessas de Jesus. Fundamenta sua fé nas promessas do Senhor Jesus. Agora observem algo interessante. Para fazer as promessas que Jesus Cristo fez e faz, Ele obrigatoriamente tem que ser verdadeiro Deus. Ele tem que ser verdadeiro Deus. Senão, o Senhor foi um grande mentiroso. Senão, o Senhor foi um grande lunático e enganou a todos. Ele prometeu e continua prometendo que só algo ou coisas, bênçãos, verdades que somente um verdadeiro Deus pode prometer. Daí a resposta de Pedro no verso 68, texto que já lemos. Porque Pedro é abordado pelo Senhor e o Senhor diz, porventura, no verso 67, o Senhor diz, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem também me deixar? Voltar atrás? Me abandonar? Vocês querem voltar? Vocês querem desembarcar? Vocês querem deixar de me seguir? Aí Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Meus irmãos, as dádivas que são concedidas por Jesus aos seus discípulos são eternas. Por exemplo, vida abundante. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida abundante. Ele nos ofereceu paz real, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Promessa do Senhor, não é uma paz fictícia, é uma paz real. Quem recebeu a Cristo no seu coração, de fato, goza, sente
essa paz real no seu coração, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às circunstâncias adversas da vida, mesmo em meio à turbulência da vida, o discípulo verdadeiro de Jesus sente paz real no coração. O Senhor também prometeu alegria perene, alegria plena. O Senhor disse: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, a vossa alegria seja completa. Por esta razão, a vida do crente é uma vida alegre, é uma vida feliz, porque o crente está alicerçado nesta promessa maravilhosa de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que o discípulo verdadeiro do Senhor, ele comerá do maná escondido e receberá um novo nome. Se você olhar para Apocalipse, capítulo 2, verso 17, veja o que está escrito. Eu faço questão de ler o texto como ele está escrito. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E ainda ele nos diz, ele nos promete que o discípulo verdadeiro assentar-se-á com ele no trono. É o que está escrito em Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, e nós, segundo a Bíblia, somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E ainda o Senhor nos diz, no último livro da Bíblia, que as lágrimas serão enxugadas. As lágrimas serão enxugadas, cessará o luto. A dor não existirá, a dor não existirá, o luto não existirá, as lágrimas serão enxugadas. Essas promessas, irmãos, são imorredoras. Não foi uma promessa vazia, não foi uma promessa ou promessas feitas por um homem qualquer. Estas promessas foram feitas pelo Senhor da vida. Estas promessas foram feitas pelo Rei e Senhor de toda a criação. Estas promessas foram feitas por aquele que de fato é Deus. Foram feitas por Jesus de Nazaré. Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Somente Tu tens as palavras da vida eterna. Em quarto e último lugar, irmãos, o verdadeiro discípulo reconhece que Jesus é o Santo de Deus. Todo verdadeiro discípulo reconhece que Jesus é o Santo de Deus. No verso 69, Pedro, falando para si ou falando por si e pelos outros, afirma: e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Confissão de fé profunda. Reconhecimento que ele estava diante do Messias, tão almejado, tão desejado pelo povo de Israel. Ele estava diante do Santo de Deus. Meus irmãos, esta confissão de fé foi essencialmente uma afirmação da missão, também da impecabilidade do caráter messiânico de Jesus. O Santo de Deus é o caminho para o perdido, e Pedro sabia disso. O caminho para o perdido, manto para o que está nu, pão para os famintos, água para os sedentos, liberdade para os escravizados, vida para as pessoas mortas em seus pecados, saúde para os enfermos, vista para os cegos, riqueza para os necessitados, perdão para os culpados, eternidade para os salvos. Amém. Eternidade para os eleitos, eternidade para os verdadeiros discípulos, porquanto Jesus é Deus, não é um homem qualquer. Jesus é Deus,
Ele é o Senhor, pois nele foram criadas todas as coisas. O verdadeiro discípulo faz coro com Pedro e afirma: Jesus, tu és o Santo de Deus. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro crente faz coro com Pedro e diz: Senhor, tu és o Santo de Deus. Eu creio em ti. Eu creio na tua mensagem, eu creio naquilo que estás afirmando, eu creio que tu és o Santo de Deus. E concluo esta palavra fazendo uma pergunta. Todos nós que aqui estamos, e vocês que estão em casa nos acompanhando remotamente, todos nós estamos incluídos no rol dos verdadeiros discípulos do Senhor? Será que todos nós que aqui estamos seremos levados à semelhança de Enoque? Todos nós que aqui estamos temos recebido esta vida abundante? Esta paz real? Paz que é o árbitro em nossa alma, em nossa mente, em nosso coração? De fato, todos nós somos verdadeiros discípulos do Senhor? Para quantos que aqui estão, se aplicam as palavras de Jesus no verso 64? Há descrente entre vós. É o que o Senhor diz no verso 64. Há descrentes entre vós. Será que aqui entre nós há descrente? Pessoa que está se enganando, enganando-se a si mesma. E na verdade, não é uma pessoa que segue fielmente a Jesus. Não morreu para o mundo, não morreu para o pecado, não morreu para o eu. Continua vivendo a sua própria vida, caminhando segundo o seu entendimento, o seu pensamento, esquecendo que o verdadeiro discípulo carrega a sua cruz, renuncia até mesmo à própria vida, serve ao Senhor de todo o coração. E quem serve ao Senhor de todo o coração, como discípulo verdadeiro, chegará na eternidade, chegará diante do Senhor para adorá-lo, para servi-lo durante toda a eternidade. Será que há descrente entre nós? Será que há pessoas não salvas entre nós? Será que há vidas aqui ainda não alcançadas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo Evangelho que transforma? Vidas que continuam perdidas, apesar de estarem frequentando a casa do Senhor, apesar de estarem dominicalmente no templo, e até louvando, orando, e quem sabe até lendo a Bíblia, mas ainda estão perdidas. Não são verdadeiros discípulos do Senhor. O Senhor disse: há descrentes entre vós. Será que há descrente entre nós aqui? Será que de fato nós somos verdadeiramente discípulos do Senhor? Será que há pessoas que continuam abandonando a Jesus? Pessoas que estavam conosco e de repente sumiram, abandonaram o Senhor, voltaram para o mundo, voltaram para o pecado. Voltaram porque nunca foram encontradas. Voltaram porque nunca receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Voltaram porque não nasceram de novo. Voltaram porque não eram discípulos reais do Senhor, não eram discípulos verdadeiros do Senhor. Diz o verso 66. Olhe para o verso 66. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quantas pessoas que já abandonaram o Senhor? Ou melhor,
nunca abandonaram porque nunca o tiveram. Nunca confessaram, nunca fizeram uma confissão de fé semelhante à confissão de fé feita por Pedro. Tu és o Santo de Deus. Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. A minha oração é que, se você não é, nesta noite, o Espírito Santo certamente está aplicando essa palavra à sua vida, aplicando essa palavra ao seu coração, e certamente quando isto acontecer, você tornar-se-á um verdadeiro discípulo de Jesus. Verdadeiro discípulo. Vem a tempestade e você continua firme. Vem a dor e você continua firme. Vem a escassez e você continua firme, dizendo o seguinte: a minha vida está arraigada em Jesus. Vem a tempestade, vem a perseguição, vem a dor, vem o sofrimento, venha o que for, eu continuo sendo discípulo de Jesus. Eu espero que você seja, de fato, discípulo de Cristo. Caminhe com Ele, ande com Ele, nesta vida e na eternidade, agora e para todo sempre. Amém.